Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do CanaCast. Essa série a gente está gravando dentro do 19º Grande Encontro de Variedades de Cana e Novas Técnicas de Fertilização. E hoje eu tenho aqui do meu lado uma convidada especialista e especialíssima, Obrigada. que é a professora Márcia Mouton, da Unesp, e ela acabou de proferir uma palestra sobre a inibição do florescimento e da isoporização da cana-de-açúcar. Então a gente vai bater um papo sobre esse tema, mas antes de mais nada, gostaria de agradecer a professora por participar aqui com a gente. E embora você seja uma pessoa extremamente conhecida no nosso setor, eu gostaria de te pedir para fazer uma breve apresentação sua, por favor. Bom, obrigada, Andréia. É um prazer, é uma alegria estar aqui participando desse momento, um momento tão importante para o setor. Eu sou Márcia, sou professora da Unesp de Jaboticabal, sou engenheira agrônoma, hoje sou professora titular e trabalho com produção de açúcar e álcool. Então, nós trabalhamos com pesquisa, com ensino e com extensão à comunidade, sempre buscando levar os resultados que a gente consegue através dos estudos e das pesquisas para as usinas e para o setor de uma maneira geral, fazendo a ponte aí da extensão, que para a gente é muito importante. Sim, né? da academia para a prática. Da academia para o setor. Para o setor. Para quem produz de fato. Sim, é isso. Perfeito. Então eu já vou entrar no nosso tema. Vamos. A gente falou de florescimento e isoporização lá na palestra, né? Então, eu gostaria de te perguntar, te pedir para explicar aqui o que são florescimento e isoporização e como que esses processos são prejudiciais para a nossa cultura canavieira. Bom, a cana-de-açúcar é uma planta e, como os vegetais, de um modo geral, ela floresce. Então, o florescimento, ele é um evento natural da planta. Ocorre que no caso da planta, da cana-de-açúcar, o que nos interessa é o colmo, que é onde ela armazena açúcares. E exatamente o que acontece quando a cana floresce é que ela emite na ponta do colmo, a gema da ponta ela é vegetativa, e ela se transforma através de uma alteração hormonal que está relacionada com o frio, com as horas de escuro do período, normalmente noites mais longas, com menores temperaturas, há uma indução dessa gema e ela se transforma de vegetativa em florífera. Então, esse evento ele é um evento legal para quem trabalha no melhoramento genético, para a obtenção de novas variedades. Então, esse evento aqui é um evento de variedades. Então, para o melhorista, o florescimento é um evento muito legal, porque é através do florescimento, em regiões determinadas, que ele consegue fazer os cruzamentos e, com isso, obter novas variedades. Mas, para nós, que trabalhamos com produção, não é legal. Por quê? Porque a planta ela vai usar os açúcares que já estavam armazenados nos colmos para produzir a flor, que é chamada de panícula. É uma inflorescência. É muito bonita, por sinal. Sim. Mas, para quem trabalha na produção, ela promove prejuízos quanto à qualidade da matéria-prima. Porque esses açúcares que saem das células na fase final pode não ser repostos. Então, o que nós vamos ter? Nós temos variedades que florescem e não isoporizam. Tem variedade que floresce e isoporiza. E tem variedade que não floresce e isoporiza. É aí que está o problema. Quando a gente analisa as variedades cultivadas na região Centro-Sul, São Paulo, Minas, Paraná, Mato Grosso, Goiás, nós vamos ver que o grande número de variedades mais plantadas, elas são variedades que, embora tenham um florescimento regular, abaixo, elas têm um estímulo elevadíssimo para a isoporização, que é um outro fenômeno fisiológico,
que é conhecido primeiro como chochamento e evolui para a isoporização. Que fenômeno que é esse? Ele é um fenômeno de desidratação dos tecidos, de armazenamento dos açúcares. Então, sai o açúcar da célula, a célula murcha, se desidrata e ela se transforma num isopor. Se você cortar um pedaço e colocar na boca, você tem a impressão de estar comendo um pedaço de isopor. Nossa! E assim, para a indústria não consegue extrair açúcares desse tecido isoporizado. Então, é por isso que a isoporização é negativa, porque ela não deixa, não libera os açúcares no processo de extração. Sim, e não é simplesmente, o manejo varietal inclui muito mais outras características do que simplesmente falar, então eu vou plantar essa variedade que não isoporiza. Né? A gente tem que levar em consideração solo, clima, relevo, região. Então deve ser, é o que a gente falou aqui no encontro de variedades. É como um jogo de xadrez. Você tem que usar a estratégia correta para mexer as peças, adequada, né? Adequada. E lembrando que nas últimas safras, nós estamos vivendo uma realidade que talvez daqui para frente a gente não vai conseguir sair disso. Nós estamos tendo anos cada vez com menor precipitação, com temperaturas mínimas, médias e máximas maiores, maior insolação, maior radiação solar, ou seja, há uma seca e há uma deficiência de água cada vez maior. Então, a escolha das variedades, ela se torna fundamental hoje. E não depende só disso. Depende do tipo de solo, como você colocou, e de outros parâmetros ligados ao manejo e ao processo aí de estabelecimento da variedade na propriedade. Sim. Então, já que a gente está falando de estratégia, o que você tem visto que tem sido uma boa estratégia para a gente inibir o florescimento e a isoporização? Nós temos tecnologias, né, como eu mostrei, um trabalho feito na academia, que a gente trabalhando com um grupo produtivo, uma usina, a gente fez a aplicação numa área que eles estavam tendo dificuldades, né? E embora esse ano não tenha, que a gente fez o experimento, embora não tenha havido o florescimento, a isoporização foi intensa. E nós tivemos uma redução muito significativa. Então, mostrando que hoje há tecnologias disponíveis que podem ser utilizadas por aqueles que produzem a matéria-prima para proteger a cana, para minimizar o efeito aí da isoporização. Evidentemente que a gente busca inibir o florescimento e a isoporização. Mas eu gostaria de destacar que até mostrei um resultado que a gente tem ganhos quando tem florescimento com isoporização e trata, mas quando eu tenho não florescimento e isoporização, eu tenho ganhos significativos também. Da ordem, por exemplo, de 8 toneladas de cana por hectare e de 1,25 de ATR por hectare de ganho, protegendo quando não houve florescimento, Sim. mas houve a isoporização. Eu ia te perguntar justamente disso, dos resultados quantificáveis. Sim. Olha, o roteirista está me dando palavras muito difíceis para pronunciar aqui. Então, já respondeu a minha próxima pergunta, né? Então, gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Eu encerrei lá dizendo da margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É quanto a gente investe na cultura e quanto eu tenho de retorno. Então, se eu considerar a margem de contribuição agrícola, a nossa relação foi de 1 para 2,7. Ou seja, para cada 1 que eu invisto, o meu retorno é de 2,7. A margem de contribuição agroindustrial foi de 1 para 2,2. Então, quando eu considero o plantio, a colheita e o processamento, a relação é de 1 para 2,2. É muito ganho. Muito ganho. Aí nós fizemos um exercício separando tudo e equiparando, se eu tiver testemunha com tratado,
com a mesma produção em tonelagem. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas a testemunha produziu igual o tratado. Ok, então vamos analisar só quanto eu ganho na qualidade, não na produção. Sim. O nosso resultado deu de 1 para 1,7 na agrícola e de 1 para 1,5 na agroindústria. Nossa. Mostrando que se eu fizer um investimento de 1, eu tenho 50% de retorno só com a qualidade. Agroindustrial. Sim. Analisando características da cana que vai ser processada na indústria. Principalmente para a produção de açúcar. Sim. Avaliando amido, turbidez, cor do caldo, compostos fenólicos, que são parâmetros que convencionalmente, Andréia, não são analisados na usina no dia a dia. Ah, é? Então, são parâmetros que a gente usa não convencionais, porque quando eu analiso açúcar, a qualidade, quanto mais claro, melhor. Quanto menor o teor de amido, melhor. Quanto menor o teor de fenol, melhor. Então, essa proteção da cultura, ela resulta numa melhoria da qualidade da matéria-prima, tanto em TCH, em TAH, mas principalmente nos parâmetros de qualidade para a fábrica. Que incrível. Vale muito a Vale pena. muito investir Vale nisso. muito a pena. Que legal. E aí, falando um pouco de futuro, né? Vamos falar como o setor tem avançado nesse setor. Quais são os desafios atuais que você identifica na busca por métodos ainda mais eficientes e sustentáveis para esse controle de florescimento e da isoporização? E quais as perspectivas futuras nesse campo? Então, analisando o que a gente tem hoje de desafio, o que a gente ainda tem que trabalhar e qual a perspectiva da gente conseguir superar esse desafio no futuro? Bom, eu acho que o grande desafio é tornar esse conhecimento conhecido daqueles que estão plantando e produzindo. Porque, de uma maneira geral, a gente está acostumado a trabalhar com experimentos, mas especialmente na agrícola, ele é avaliado até o laboratório de pagamento de cana. Você avalia TCH, TAH, no máximo tonelada de açúcar por hectare. E para aí. Só que essa matéria-prima que chega no laboratório de pagamento, ela entra na indústria, ela vai ser tombada numa mesa de recepção, vai para uma esteira de cana, vai ser moída e processada. Uhum. Então, há um impacto dentro da fábrica. Sim. Qual é o impacto desse processo na fábrica? Quanto ele gera de ganho, a mesma matéria-prima que parou aqui, se ela entrar, quanto que ela me ajuda? Ou quanto que ela me prejudica? Esse conhecimento hoje, ele não tá sendo trabalhado. Esse é um desafio. Caramba! Eu acho que o setor agrícola, ele precisa de se unir com a indústria para conhecer o tratamento que eu tenho na agrícola, como que ele impacta a fábrica. Olha, eu diria que isso é um super desafio, porque você tem que mudar a cultura da empresa e unir as duas áreas e compartilhar o conhecimento e estudar. Esse é um baita de um desafio. Estudar e compartilhar. Porque quando a indústria vem comigo e vê que um caldo clarificado, por exemplo, eu estou diminuindo aproximadamente 60% no tempo de sedimentação da borra dentro do decantador, eu trabalho no meu laboratório com 1.000 ml, mas na usina eu tenho 800 hectolitros. Então, imagina 800 hectolitros com 60% de precipitação melhor, trazendo um impacto numa borra mais condensada, mais compactada, lá dentro da fábrica. Só isso já gera um resultado muito grande. Quanto eu economizo de açúcar nessa torta que está sendo liberada? Então, são conhecimentos que hoje a gente ainda não dispõe, mas que eu acredito que a gente precisa de construir essa cultura. Sim. É de acompanhar a matéria-prima até a produção de açúcar e até a produção de álcool. Isso é possível porque no nosso laboratório a gente tem toda uma estrutura montada para pegar uma amostra do campo e fazer com ela até a produção de açúcar. É tudo de vidro, de inox, é isolado.
Então, a gente consegue acompanhar isso e fazer esses estudos. Sim. Isso eu acho que é muito importante. Bom, fica a dica, pessoal. Quem tiver alguma dúvida pode te procurar? Estou à disposição. Eu estou no Departamento de Biotecnologia, Agropecuária e Ambiental, na Unesp de Jaboticabal, né? O meu telefone, meu contato, o meu e-mail está disponível. Estou à disposição de vocês. E dizer que é uma alegria muito grande receber os desafios da prática, porque todos eles são transformados em motivo de pesquisa para nós, para mim e para o grupo que trabalha comigo. É uma alegria muito grande. Estou à disposição de vocês. Que legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou colocar, então, os contatos na descrição do episódio. Por favor. Para o pessoal conseguir te achar facilmente. Por favor, estou à disposição, Andréia. Muito obrigada. É uma alegria. Gente, a professora Márcia, antes da gente começar, ela falou, eu não gosto de lentes, mas ela foi perfeita. Vocês não acham? Márcia, Obrigada, muito Andréia. obrigada por Eu que participar. Agradeço muito a sua presença também aqui no evento. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço também aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, dependendo de onde você está nos acompanhando. E aproveito para falar que todos os conteúdos estão no Spotify, no YouTube do Grupo Ideia. A gente divulga sempre no nosso clipping de notícias. Tá facinho de nos encontrar e se aprofundar nos conhecimentos em cana-de-açúcar. Então, fica aqui mais uma vez nosso muito obrigado a você aí e à professora Márcia. Muito obrigada, eu agradeço e me coloco à disposição. Até Obrigada. a próxima. Até. Obrigada. Obrigada.